bem, vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17 em diante, onde nós buscaremos aqui, do verso 17 ao 21, fundamento para a reflexão dessa noite, que ele é bem simples, bem tranquilo, como todos os outros, mas espero que sirva para nortear em alguma medida a nossa caminhada nesse tempo, tá bom? A primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 17. A palavra de Deus diz assim: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais, mas pelo precioso sangue, como o de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, mas manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa esperança e a fé estejam em Deus. Até aqui a leitura da palavra de Deus, e louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós nos colocamos na tua presença com uma expectativa, é claro, de que a tua palavra fale conosco. Ela é a tua voz. Nós precisamos da tua voz para termos orientação. Precisamos da tua voz para termos sentido e orientação. Ajuda-nos, ó Deus, e mais do que isso, mais do que orientação, precisamos da tua voz para termos transformação. Transforma-nos, fala conosco. Queremos lhe ouvir. E, ó Espírito Santo de Deus, mais do que ouvir, queremos ser transformados nessa noite. Dá-nos graça nesse sentido, para que tenhamos uma igreja cada dia mais caminhando com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Seja conosco na reflexão da tua palavra, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Basicamente, em linhas gerais, o que nós refletimos até agora está lá com base no verso 13. O verso 13 fala por isso, porque ele dá vários benefícios, já foram mencionados aqui, depois eu vou explicar eles com detalhes, mas que eles foram basicamente a base para a nossa esperança, estes benefícios, para cingir o nosso entendimento, para moderação, a base para a nossa santidade, do verso 14 em diante, como filhos da obediência, não se amoldando às paixões que nós tínhamos anteriormente na nossa ignorância, lembrando que lá na frente, é bem interessante, no capítulo 2, em vez de ficar olhando para as paixões da ignorância, ele diz: se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Na verdade, ele demonstra a necessidade de prestarmos atenção a sermos obedientes, não nos amoldarmos às paixões, para a gente não lutar contra a gente mesmo. E em terceiro, basicamente, ele vai dar ênfase no temor, não só em linhas gerais, né? Esperança, santidade, e agora a partir do verso 17 até o verso 21, a base da reflexão dele é o temor. Então é sobre isso que eu queria conversar com vocês. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A pergunta é: qual é a razão para eu me portar com temor durante o tempo da minha peregrinação? Primeiro que portar-se com temor tem por finalidade, o que está pressupondo aqui, eu vou dar as razões, mas o que está pressupondo é que esse temor é o freio,
Esse temor é o limite. Esse temor é aquilo que me impede de seguir adiante com as paixões da minha ignorância. Esse temor é aquele que é a base da minha obediência, que evita com que eu desnecessariamente fique nas paixões carnais, fazendo guerra desnecessária contra a minha própria alma. Então, nesse sentido, a primeira razão que ele apresenta para todos nós nos portarmos com temor, que é este limite, não é só um temor, é isso que se manifesta numa vida que entendeu que não pode passar e ultrapassar determinadas barreiras. Durante o tempo em que nós nos encontramos aqui, é porque Deus, é por causa da identidade de Deus. No verso 17, basicamente ele diz: se invocais como Pai, aquele que sem exceção, é interessante que as pessoas citam isso, bom, pelo menos eu vou explicar aqui, pode ser que em outros lugares tudo bem. Deus aceita sem exceção as pessoas, mas na verdade aqui ele diz que Deus, sem exceção de pessoas, que é o nosso Pai, julga segundo as obras de cada um. Então, na verdade, independentemente da nacionalidade, independentemente da sociabilidade ou do status social, independentemente da escolarização ou a falta dela, independentemente de qual é o nosso nome ou o nosso sobrenome, independentemente de quem é a nossa família ou se nós fomos abandonados, independentemente de qual é a nossa história pregressa, mas a nossa história futura se dará exclusivamente todas as pessoas, sem exceção de pessoas. Ele julga, ele é juiz do mundo inteiro. Julga não é a igreja, julga sem exceção de pessoas. Todas as pessoas obrigatoriamente terão que lidar com Deus, que é o juiz do mundo. Hebreus vai dizer que para a igreja que passava por perseguição, por dificuldade, fique tranquilo. Por quê? Porque horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vingador, um Deus que julga segundo as obras de cada um. Na verdade, esse pensamento não é antigo. Veja que aqui eu estou no Novo Testamento, para que as pessoas não entendam que um Deus que julgava é o Deus do Antigo Testamento, como se o Novo não fizesse isso. É um absoluto equívoco as pessoas imaginarem que não há um Deus que no Novo Testamento julgue as pessoas. Antigo ou Novo, Deus está julgando cada um segundo as suas próprias obras, sem exceção. Não importa onde elas estão, há muitos pressupostos aqui porque Deus faz isso, mas o importante é que Pedro está advertindo a igreja que sofre, dizendo: olha, Deus é juiz. Então, não ande de qualquer maneira em relação a ele. Esse pensamento de Pedro já foi explorado várias vezes, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, quando ele diz, por exemplo, em relação a Sodoma e Gomorra, o cara tentando argumentar com ele para ver se Deus não seria injusto de julgar as pessoas em Sodoma e Gomorra de maneira equivocada, fazendo uma mistura entre justo e injusto. Diz o texto assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e, aproximando-se a ele disse: Abraão, né? Destruirás o justo com o ímpio? Quem é Deus para fazer isso? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás, ainda assim não pouparás lugar por amor de 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra?
Deus nunca foi juiz da igreja. Deus é juiz do mundo. Segundo exemplo, os soberbos, citados em determinados salmos, dizem assim: vacilem a terra, diz o salmista, e todos os moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, e nem faleis com insolência contra a rocha, que é um salmo messiânico. Porque não é do Oriente, não é do Ocidente, e nem do deserto que vem o auxílio. Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Soberbos deveriam baixar a bola, os arrogantes deveriam baixar a bola, os altivos deveriam baixar a bola, parar de falar contra a rocha, parar de se levantar contra Deus. Essas são as colunas das quais o salmista diz que vai fazer menção. O fato de Deus ser juiz, abatendo a um e exaltando a outro. Por fim, há vários. Na própria carta de Pedro. Adiante, para não dizer que é um exemplo isolado, há muitos. Onde ele diz que, por isso, difamando-vos, estranham em relação à igreja. As pessoas difamavam a igreja porque elas estranhavam que a igreja não concorria com eles, com outras pessoas, ao mesmo excesso de devassidão, aos devassos, os quais hão de prestar contas àquele que é competente a julgar vivos e mortos. Não só vivos e mortos do ponto de vista de que gente já morreu e gente está viva, mas de crentes e descrentes. Então, quer seja em Sodoma e Gomorra, quer seja em relação aos soberbos, quer seja em relação aos devassos, que deveriam se colocar no seu lugar, diminuir, extinguir a devassidão, parar de andar como se simplesmente o seu processo de devassidão, em algum momento histórico, não passará pelo filtro daquele que é competente para julgar vivos e mortos. Deus é juiz do mundo. Aquele a quem nós chamamos de Pai. Sodoma e Gomorra experimentaram isso. Os soberbos, vários deles na história, experimentaram isso. Não são todos os meus príncipes reis. Deus vai lá e quebra o cidadão. Há vários exemplos de Deus quebrando. Paulo, o Saulo, Deus quebra o coração, porque Deus quebra o soberbo. E aos devassos, vários deles. A palavra apela para que as práticas da nossa vida sejam revistas à luz da existência e identidade daquele que é o nosso Pai, que além de Pai é juiz do mundo. Ele vai dizer, como verso 17, aquele que julga sem acepção de pessoas, segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ah, mas não tem Jesus, não está tudo perdoado nele, não está resolvido. Isso significa que eu não devo prestar atenção na identidade do nosso Pai como sendo também juiz, e que eventualmente ele pode cobrar de cada um de nós as coisas pelas quais merecem passar pelo seu crivo, um crivo de um juiz justo, de um juiz santo, de um juiz que não tem como ignorar as questões equivocadas e que nos levam para longe dele, não tem como ignorar circunstâncias que precisam e evocam a sua atitude. Somente essa identidade do nosso Pai deveríamos fazer com que cada um de nós nos portassem com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Na verdade, saber que Deus é justo e julga com imparcialidade deveria levar os seus filhos a ter uma vida de temor, uma vida de limites. Nem terror, nem ansiedade, mas uma postura de vida compatível com quem o nosso Pai é.
independente das condições sociais, independente das condições intelectuais, independente da salubridade ou não da vida. Familiaridade com Deus, nosso Pai, jamais deve nublar, obscurecer, apagar, jogar de escanteio, ignorar, levar a um desprezo sua santidade, pois Ele é justo e o seu juízo também será. Então, a primeira coisa que claramente todos nós deveríamos pensar no limite da nossa vida, nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação, levar em consideração a identidade do nosso Pai. Mas segundo, não é só a identidade de Deus, mas também é a identidade humana, para que fique claro. Ele diz lá no verso 18, nós somos resgatados. Resgatados, havia um hábito no Antigo Testamento de que as pessoas que devessem poderiam ser presas, seus filhos e sua família empenhorada por dívida financeira, precisavam de um resgate. Lembra de Boaz? Lembra de Salmão? Lembra de Obed, seu filho, né, filho de Boaz? É uma família de resgatadores, alguém vai lá e traz esse resgate, alguém vai lá e banca para a pessoa sair daquela circunstância de devedora perante a lei. Nós temos, então, o exemplo de que alguém vai nos resgatar, veja o que é que diz lá, do nosso fútil procedimento. Você precisa repetir isso. Nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento. Não apenas éramos escravos, mas vivíamos futilmente, fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos, fazendo a vontade do mundo, literalmente vivendo como se Deus não existisse. Na verdade, tem muita gente que anda como se Deus não existisse mesmo dentro da igreja. O estilo de vida demonstra isso. Você olha para a vida da pessoa, parece que não tem temor algum. Parece que anda sem freios. Parece que anda como se facilmente pudesse somente dizer, me perdoe, as coisas estão resolvidas. Lembra que lá em Provérbios, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa. Tem gente que acha que confissão é o suficiente. Bom, o camarada na cruz, ele só confessou, mas ele deixou, porque ele morreu. Então, talvez algumas pessoas, para deixar, precisem morrer. Na verdade, na prática, eu e você vamos precisar aprender a morrer. Morrer interiormente. Morrer para a nossa própria vontade. Morrer para os nossos antigos desejos e paixões que lutam contra a nossa alma. Morrer para um pensamento vão e inútil, como são os ímpios, dos quais Paulo mesmo faz menção na igreja de Éfeso, mas há muitos outros textos da Bíblia que dizem, no Novo Testamento, que facilmente podemos nos parecer mais com os ímpios do que com o pio Jesus Cristo. Fútil. Um estilo de vida que nós transmitíamos aos nossos filhos, fútil. Herdamos a inutilidade e futilidade de nossos pais, fútil. Fútil, na verdade, é aquilo que não resolve a nossa condição. Fútil pode incluir vaidade, fútil pode incluir ilusão, fútil pode incluir sem sentido e significado, fútil pode ser aquilo que constrói um mundo de aparências em oposição à realidade. Nós gostamos do engano. Fútil significa falso, despropositado, que se perpetua de geração em geração. É fútil, irmãos. Nós somos uma empresa falida. Nós somos destituídos de valor. Fútil. Para que ninguém imagine que o nosso procedimento é uma bênção, que as nossas práticas são boas, de que elas podem ser computadas junto com o sacrifício de Jesus Cristo para que
de maneira proporcional, dando mais ênfase a ele, menos a nós, mas não ignorando a nós, isso pudesse servir como pagamento para a participação das ações celestiais. Não serve, o procedimento do ser humano é fútil. Ele não resolve, fútil do ponto de vista de resolver e mudar a nossa condição diante de Deus, não serve. Então, se nós entendemos a identidade de Deus, entendendo que é alguém que, além de Pai, julga segundo as obras de cada um, que obras? Obras fúteis, obras sem sentido, obras despropositadas e esvaziadas de significado benéfico, obras que simplesmente refletem mais o falso do que o verdadeiro, o engano do que a verdade, a distanciamento do que a proximidade, literalmente o fútil que é parecido e vende a aparência. Já no Antigo Testamento ele diz, cuidado, vocês que profetas distribuem à igreja aquela mentalidade de paz, quando não há paz, fútil. Se nós entendêssemos que o nosso Pai é juiz e que Ele julga o nosso procedimento fútil, Ele julga as nossas práticas fúteis, as nossas ilusões, as nossas aparências, a nossa falsidade, a nossa falta de significação e a nossa falta de propósito que ainda tentamos e passamos, melhor dizendo, tentamos e passamos com competência aos nossos filhos. Fútil, Deus julga segundo as obras de cada um. Só isso, a identidade dele, já deveria fazer com que nós nos portássemos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Porque a identidade do nosso Pai é também juiz. Estou inventando nada, é Novo Testamento, não mudou nada, irmão. Mas que além da identidade dele, eu não sei se isso serve para melhorar, mas eu acho que é para piorar, a identidade humana, uma identidade de gente de procedimento fútil. Eu e você estamos nessa. Enquanto nós não entendermos que Deus é um justo juiz e que nós somos humanos de práticas fúteis, nós jamais nos portaremos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Só se porta assim quem entende quem Deus é, e só se porta assim quem entende quem o ser humano é. Deus é o justo juiz e o ser humano são aqueles de práticas fúteis. Mas terceiro e por fim, não só a identidade de Deus e a identidade humana deveria evocar de todos os crentes portar-se com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Temor como freio, não temor como, eu estou morrendo de medo, mas continuo fazendo. Temor como freio, irmãos. Por que eu não vou ali? Não, ali não vou me meter, não. Por que você não vai tocar ali? Não tem nada a ver com você. Tem a ver com quem Deus é e tem a ver com quem nós somos. Por fim, nós e o ser humano e os crentes e a igreja de Jesus Cristo, do qual Pedro faz um apelo, se portaria com temor durante o tempo da peregrinação por causa da identidade de Deus, por causa da identidade humana e por causa do preço do resgate. Verso 19, pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus. Que coisa maravilhosa, o precioso sangue, o precioso. Enquanto nós não entendemos que o sangue de Jesus é precioso, irmãos. Pergunta, o que é algo precioso? Resposta, é aquilo pelo qual nós temos a mais alta consideração e apreço. É aquilo pelo qual nós temos a mais alta consideração e apreço. Prata e ouro, naquele momento, onde ele diz no verso 18, não foi mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. Prata hoje não tem tanto valor, mas na época, juntamente com ouro, eram os meios mais importantes de pagamento da época. Então, pensa, tira a prata, põe o ouro, que ainda continua sendo um meio grandemente valoroso de pagamento da nossa época. Pensa em metais nobres, quaisquer que sejam eles.
preciosos, duráveis, mas que se corrompem, que se desgastam com o tempo. Eles são úteis no comércio, eles são úteis na compra e venda de coisas materiais, eles são úteis para trazer conforto àqueles que o possuem, mas eles são inúteis para o resgate espiritual. Diz Salomão, no auge da sua sabedoria, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. São insignificantes. A riqueza, que são boas e têm o seu valor, mas não servem para o resgate espiritual. Insignificante para nos libertarem de uma vida antiga e nos possibilitarem uma vida nova. O que é precioso e o mais importante, do qual nós iremos participar, que é a mesa do Senhor Jesus Cristo, é o sangue de Jesus. Ele é que é o precioso. É o sangue que foi usado, o mais precioso e valioso que jamais havia sido derramado. É o vaso de alabastro que foi quebrado. O sangue de Jesus. É Ele quem salva, é Ele quem perdoa os pecados. É Ele quem livra da ira vindoura. Ninguém, diz Ele, vai ao Pai senão por mim, através do seu sangue. É Ele que nos lava de todo pecado. É Jesus quem é a oferta e o ofertante. É Jesus quem é o sacrifício e o sacerdote. É Ele quem liberta, é Ele quem transforma, é Ele quem redime. É por meio dele que o seu povo tem fé em Deus. Precioso sangue de Jesus. É por meio dele que nós temos esperança, como diz aí no verso 21. Por meio dele, este precioso sangue que nós temos fé e o qual Deus ressuscitou dentre os mortos e que agora é a base da nossa fé e esperança em Deus. Se nós nos lembrarmos das palavras de Paulo, ele diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora nós temos fé em Deus e nós temos esperança no mundo. Eita! Devido a isso, o povo de Deus tem motivo para depositar a sua fé e esperança em Deus. O sangue de Jesus é precioso. Ah, como eu queria cantar alguma música que dissesse isso. O sangue de Jesus é precioso. Diz o texto que ele foi conhecido, verso 20, com efeito antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor. Na verdade, nunca foi surpresa para o Pai a queda humana. Nunca foi um plano de segunda ordem, como querem os críticos acadêmicos, dentre eles Albert Schweitzer e tantos outros, inventando moda que Deus aparece no Novo Testamento com um plano porque ele não deu conta de dar a Israel a terra para Israel, e aí ele inventa o plano da igreja, já que ele não deu conta, para tentar dar um tempo na história, para ver se ele ganha força o suficiente, e aí interpreta aquele texto de novos céus e nova terra, novos céus para a igreja e nova terra para Israel. Isso é de uma asneira sem tamanho. Isso é liberalismo teológico, tem nada a ver com a Escritura. Sempre, desde os tempos eternos, Deus não foi pego de surpresa. Antes da fundação do mundo já era conhecido com efeito o sangue de Jesus, o precioso sangue de Jesus. Ele só foi manifesto na história, historicizado para nós na história, mas historicizado no coração de Deus desde sempre, irmãos. Precioso sangue de Jesus, que por amor de nós nos dá fé, por amor de nós nos dá esperança, por amor de nós nos traz o que não temos, por amor de nós imputa no nosso coração aquele que é o autor e consumador de nossa fé. Nós não temos habilidade para gerar fé em nós mesmos. Isso é de uma asneira sem tamanho, as pessoas que são aviltosas, pessoas que são arrogantes, pessoas que tentam demonstrar que elas conseguem, à luz de um trabalho delas, terem fé em Deus. Nós não temos, nós somos uma empresa falida, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus, pelo precioso sangue de Jesus, coloca a fé dentro de nós. Pelo precioso sangue de Jesus, conhecido antes da fundação do mundo, Ele imputa no nosso coração e nos dá esperança, nos dá uma nova vida, nos liberta, nos perdoa. Quando Ele faz a menção, quando ele diz no verso 19, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula,
como eu disse, ele faz uma menção que Pedro está lembrando do Antigo Testamento, onde Deus julgaria o mundo, e dentre outras coisas, aquelas pessoas que não queriam libertar o povo de Israel, e no julgamento que Deus está dando aos egípcios, com clareza, ele vai dizer, eu vou matar os primogênitos, se você não der, morreu todos os primogênitos. Mas ele diz ao povo de Israel, tem uma saída. Para evitar um julgamento como esse, tem um jeito. Para evitar uma postura como essa, tem uma maneira. Coloca nos umbrais das portas de vocês, e quando o anjo da morte passar, o leão da tribo de Judá, quando ele passar, ele simplesmente vai executar o juízo de Deus. E onde não tiver sangue, vai ter morte. E onde tiver sangue, tem vida. Por isso nós queremos comemorar na ceia a vida. Não por nós, mas a vida por Ele. Não é começada em nós, mas começada nele. Não terminada por nós, mas terminada por Ele. E aí os camaradas, eu fico imaginando que não tinha luz, não tinha os postes, se ia passar de noite, e põe lá, vai que é à noite, sei lá se o anjo sente cheiro. A Bíblia diz que quando o anjo vir o sangue, e não quando o anjo cheirar o sangue. Então, você põe um pouquinho, rapaz, esse negócio está cheirando aqui, tá bom, porque o anjo vai ver. Não, ele vai ver, ele não vai cheirar, irmão. Então, o anjo precisava publicamente ver quem tinha espargido o sangue de Jesus nos umbrais da porta, que isso vai ser uma menção de uma exigência de Deus para espargirmos o sangue de Jesus nos umbrais do nosso coração de maneira pública. A minha palavra é para você que ainda não fez profissão de fé, de maneira pública. A minha palavra é para você, qualquer que seja o seu lugar na sociedade. É um lugar, qual seja o seu status social, Deus julga sem exceção. Deus vai chegar a qualquer pessoa. Deus vai chegar onde as pessoas estão. Diz o texto de Obadias que se vocês fizerem a morada de vocês nas mais altas montanhas, eu vou chegar até lá. Se vocês fizerem a morada de vocês nas estrelas, eu faço as estrelas caírem, mas o juízo de Deus vai chegar, porque Deus julga sem exceção de pessoas. Portem-se com temor, o temor que leva em consideração a identidade de Deus, um temor que leva em consideração a identidade humana, mas o temor que leva em consideração o método de Deus para resolver o problema do ser humano. O método de Deus é espargir publicamente, não é um pouquinho não. Não é de maneira que só eu saiba, agente secreto. É pública com todas as consequências advindas disso. Mas certamente a maior consequência vai ser nos livrar da ira vindoura. Tem gente que está como Pilatos, que não quis dar àquela mulher, filha de Herodias, uma outra palavra dizendo que a cabeça de João Batista está na metade do reino que ela não poderia tocar, porque diz a palavra de Deus que ele estava preocupado com os dignatários que ocupavam a mesa junto com ele. Tem gente que está mais preocupado com a opinião dos homens do que com a opinião de Deus. Está mais preocupado com as pessoas e o status à nossa volta, o nosso status civil, o nosso status social aqui na terra, do que o nosso status civil e social no céu. Está mais preocupado com o livro terreno do que o livro celestial. Não faz isso, irmão. Isso é uma menção para demonstrar que desde o Antigo Testamento o jeito de Deus é onde tiver sangue derramado nos umbrais das portas do nosso coração. Então põe mais sangue aí, mas joga mais, porque eu não sei se o anjo enxerga de ele. Vai que o anjo tem miopia por alguma razão, sei lá se esse anjo vai passar de perto ou de longe. Joga mais, e joga logo um balde, pega logo, mata 3 bezerros e joga na nossa casa para que não seja por falta de sangue. Tem gente que não faz isso porque as obras não demonstram uma vida que caminha com temor durante o tempo da nossa peregrinação. É gente que anda, parecendo que anda sem temor durante o tempo da peregrinação, porque peregrinação todos nós andamos, todos nós peregrinamos. A única diferença é que vai ser uma demonstração, reflexo de uma peregrinação feita com temor ou sem temor. E esse é o meu desafio para você. Você que é membro da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro, você que é nosso visitante, eu que estou aqui falando para vocês, todos nós precisamos repensar
o tamanho do reflexo que a identidade de Deus e a identidade humana gera no nosso coração como um freio para nos portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação e especialmente considerando a preciosidade do sangue de Jesus. Ele é o precioso. É um valor que não foi o ritual que deu valor ao sangue de Jesus, mas o ritual tem valor por causa do sangue de Jesus. É simples, eu falei para vocês que era simples. É com muito temor que eu quero fazer esse desafio a cada um de nós como participar da ceia. Participa da ceia. Porque a Bíblia diz que aquele que bebe e come sem discernir o corpo, bebe e come juízo. Participe da ceia. Porque se isso vai ser cicuta ou se isso vai ser vitamina, depende da nossa postura. Se nós nos portamos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Por quais razões? Porque por ser quem o nosso Pai é, por ser quem o ser humano é, e por causa da preciosidade do sangue de Jesus. Eu não sei o que você pensa do seu Pai. Eu não sei o que você pensa de você. E eu não sei o que é que nós pensamos de Jesus. Mas o que eu sei é que o reflexo da nossa vida, ela vai ser uma vida freada, uma vida, não é encabresteada, porque esse nome está desgastado semanticamente, mas uma vida com domínio, um domínio próprio, um domínio que abençoa. Eu não podia, vou terminar aqui, lendo, para variar, durante essa semana, olha o que é que diz esse texto. Diz assim, só preste atenção. Ele diz que ouvi, filhos, porque felizes são os que guardarem os meus caminhos. Ouve o ensino, sejam sábios e não rejeites. Feliz o homem que dá ouvidos, que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, todos os dias, esperando as ombreiras da minha entrada. Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Olha com favor e com misericórdia, derrama desse sangue sobre mim. Derrama. O soberbo, Deus afasta. O humilde, Deus aproxima. Porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. O que peca contra mim, violenta a própria alma. E todos os que me aborrecem, amam a morte. Belíssimo. Lindo texto. Então fica aqui o meu desafio de todos nós nos portarmos com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Baseado no nosso Pai que é juiz, que julga sem exceção. Pelo menos é assim que Pedro fala. Baseado na identidade humana, que é fútil. Um fútil procedimento que vai passando de pai para filho, mas que é inútil. E baseado no precioso sangue de Jesus, que desde os tempos eternos está lá no coração de Deus, ele foi só manifesto na história. Deus, a igreja não é um meio baseado na incompetência de Deus de alguma coisa do Antigo Testamento, não tem nada a ver com isso, irmãos. Precioso sangue de Jesus, um cordeiro sem defeito e sem mácula, por amor de nós, para nos dar fé e esperança. Vamos orar? Eu queria nesse momento de nós orarmos, que você orasse pela sua vida e lembrasse do nosso irmão Udley. Vamos lembrar dele para que Deus derrame graça sobre ele e para que também ele, qualquer um de nós, se porte com temor durante o tempo da nossa peregrinação. Qualquer que seja esse tempo, irmãos. Qualquer que seja esse tempo. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, ela é tão simples, tão clara, traz desafios tão preciosos e poderosos a todos nós. Obrigado porque só há a possibilidade de nos portarmos com temor, com freio, com domínio, abandonando práticas, abraçando outras novas, durante o tempo da nossa peregrinação, se considerarmos esses elementos apontados por Pedro. Se há alguém aqui, nesse momento, que despreza isso, ó Espírito Santo de Deus, tenha misericórdia.
O Senhor é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-nos a termos um coração dócil. Ajuda-nos a termos uma alma aquietada pelo Senhor, para que possamos nos aquietar e nos sossegar dentro de nós, diante do nosso Pai, que é juiz do mundo inteiro, sabendo que nós somos fúteis, nós abraçamos o engano. Isso não serve para redimir a nossa alma, mas o sangue de Jesus sim. Abençoa nosso irmão Woodley, ó Deus, para que essas verdades calem fundo no coração dele, porque a tua palavra não faz distinção. Durante o tempo da nossa peregrinação, qualquer que seja ele, são tempos sofríveis, tempos difíceis, tempos em que às vezes o nosso coração titubeia, mas ó Espírito Santo de Deus fortalece a nossa alma. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Igreja Presbiteriana do Cruzeiro para que todos nós sejamos fortalecidos por essas verdades. Todos nós possamos ser freados por essas verdades. Todos nós possamos confessar e deixar aquilo que é necessário na nossa vida. Nos portar com temor durante o tempo da nossa peregrinação. É esse o objetivo da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro. É esse que deve ser o objetivo de todos os seus filhos em quaisquer igrejas eclesiásticas em que eles se reunirem. Ajuda-nos na verdadeira Igreja de Jesus a terem essa postura. Por causa do Pai, por causa de nós e por causa do Filho. É a nossa oração agradecidos em nome de Jesus. Amém.